Como se livrar da dependência emocional? Será que tem jeito? Será que tem receita? Esse é o nosso encontro terapêutico de toda quinta-feira às 21 horas e é sempre muito bom para mim estar aqui com vocês. Quero dizer já em primeira mão que o ouvido mais perto da minha boca é o meu, então com certeza tenho aprendido muito com toda a troca que a gente tem feito aqui. Eu vou chamar a Camila já já, ela já está chegando aí, maravilha, e hoje nós vamos mergulhar então o que faz a gente ficar preso em relacionamentos que nos fazem mal, né? Que dependência emocional é essa? De onde que vem isso? Então nós vamos falar sobre o que é dependência emocional. Nós vamos falar sobre quais são os comportamentos de uma pessoa que tem dependência emocional e como que a gente se livra da dependência emocional. E vocês que estão chegando por aí, eu vou pedir a ajuda de vocês para que hoje a gente bata a nossa meta em relação ao tempo, hein? Então eu só vou ler para vocês o trechinho. Vocês sabem que sempre no começo a gente tem aqui algo para contextualizar, né? Uma sugestão de um livro, um trecho de um livro, de uma canção. E hoje eu escolhi para a gente começar assim, colocando o dedo na ferida, essa canção que eu gosto tanto, que eu me identifico tanto, que chama Triste, Louca ou Má. Eu vou ler para vocês um trechinho dessa canção, tá bem? E aí a gente já vai entrar com a Camila e vamos que vamos mergulhar hoje profundamente nessas nossas questões emocionais. Bora lá! Então bora. Triste, louca ou má? Será qualificada ela quem recusar? Seguir receita tal, a receita original, do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita quem tão conhecida receita, quem não sem dores, aceita que tudo deve mudar. Que um homem não me define, sua casa não te define, sua carne não te define. Você é seu próprio lar. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Vamos lá, vamos reinventar então a nossa vida. Vamos hoje olhar para todas essas nossas questões. Camila, pode mandar a solicitação para todas essas nossas questões, essas nossas amarras. De onde vem essa dependência emocional? O pessoal que está aí, vocês acham que vem da onde? Onde que a gente aprendeu isso? Assim, será que tem relacionamento saudável? Será que alguém consegue, nesse mundo de meu Deus, não viver uma relação de dependência, de codependência emocional, Camila? Conta aí, você que já tem quantos? 23 anos de casado? Nossa Senhora, isso não é para qualquer um. Olha que 25 anos é o que mesmo, quando faz 25 Não anos? sei, nunca não acompanho. Tem uma bolda de... Gente, 25 anos é bolda de quê? 50 anos é bolda de ouro. 25 anos é uma coisa muito importante. Pode me chamar pra festa. É uma coisa que eu não sou pegada. Eu só sei que o meu aniversário é dia 9 de setembro. Você Adoro não fazer lembra nem o dia aniversário. que você casou? Bolda de prata, viu? A Patrícia tá falando aqui. Boa noite, doutora. Oi, Ale. Tudo bem? É o Ale. Bom, passou aqui. Passou aqui, eu não consegui ver quem que é. Olha Ó, meu só. marido parou de falar de casamento, hein? Ele chegou. Gerson, aproveita! Gerson, aproveita! Agora é a hora, conta tudo! Essa parte não estava no script que o Gerson Pelo ia entrar no amor de live. Deus. 23 anos de casado não é para qualquer um, meu filho. Quem tá casado 23 anos pode falar de todo tipo de relacionamento. Ai, ai. Olha aqui, vamos nos apresentar pro pessoal, né? Quem tá chegando agora, quem é você? Bom, eu sou a Camila, eu sou psicóloga, eu vou fazer 46 anos, dia 9 de setembro. Gente, eu amo fazer aniversário. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é gostar. Olha lá, tá vendo? 35 é isso, gente. A gente curte, né? Comemorar. Assim, casamento é uma coisa que eu não decorei a data e tá tudo bem. O Gerson já tá acostumado com isso há tantos anos. Mas ele sempre sabe quando é. Eu ia ficar chateada, porque eu sou o tipo emocionada, entendeu? Que o pessoal hoje em dia caracteriza emocionada. Eu ia ficar profundamente chateada, entendeu? Então. Meu problema com rejeição é grande.
por isso que tem a história da tampa da panela, né? Então, assim, aí a gente vai se entendendo, né? Mas eu sou formada há 22 anos, me formei em psicologia, fiz as minhas especializações todas em Jung, aí tem aí terapias corporais, temos o coaching, barras de axis, terapia sistêmica, enfim, tudo isso para dizer que eu estou clinicando, desde que eu me formei eu entrei para a clínica, fiquei atendendo, comecei atendendo crianças, e muito interessante que eu estava aqui, né, estudando dependência emocional e tal, eu lembrei que meu trabalho de conclusão de curso, que na minha época TCC era trabalho de conclusão de curso, não era terapia cognitivo-comportamental, que agora eu estou me atualizando, né, sobre como que está a formação em psicologia. Eu fiz a minha formação, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre crianças que sofreram abandono, foi num lar-abrigo. E eu comecei atendendo crianças que sofreram abandono. E eu Olha que atendia muitas crianças de lar-abrigo e depois eu fui um pouquinho mais adolescente, e aí jovens e adultos, aí eu parei de atender, atendia mulheres e homens, né? E hoje em dia eu atendo apenas mulheres, mas eu hoje aqui, né, estudando tudo isso, a sociedade que me dá entrar aqui na live, né, que eu fico, ai meu Deus do céu! Semana passada eu manjava mais do assunto porque estava aqui dentro, né? É uma coisa que eu tenho feito comigo mesma. Agora a questão da dependência e codependência já está mais relacionada ao que eu tenho atendido, né? Porque eu tenho só mulheres agora e estou percebendo que isso está pegando ultimamente. Assim, tem tido mais casos. Não sei se por conta da pandemia, pode até ser que tenha alguma relação que a coisa deu. Porque assim, na verdade, dependência emocional a gente sabe, né? Você vai falar sobre isso. Sempre aconteceu, né? E a gente não reparava isso. Acho que agora as coisas estão mais a gente exacerbadas. não tinha voz, né? Essa que é a Sim, verdade. sim. Então é isso. Sou eu, Camila. Prazer. Olha, eu vi que a Sueli falou que tá casada, vai fazer 35 anos de casada. É Eu isso, vi. Sueli? Conta aí a receita, conta o segredo. A Patrícia colocou aqui que adora terapia sistêmica. Enfim, gente, olha, o barulho passou aqui enquanto a Camila falava, então não deu para lembrar vocês, mas a gente está aqui na minha cidade com a carreta furacão e ela passa aqui na frente, nessa avenida que eu moro. Então, se vocês escutarem esse barulho aí, é por conta disso. Eu vou fazer um breve resuminho aqui do que a gente falou na semana passada, só para quem está chegando agora e não acompanhou semana passada, tá? Mas semana passada a gente falou muito sobre a questão do amor próprio, da autoestima. E a gente começou com esse período falando desse conteúdo todo para poder chegar aqui nesse lugar onde a gente vai falar sobre dependência emocional hoje. E na semana que vem a gente vai falar muito sobre essa questão do corpo, né? Do amor próprio, do corpo, do empoderamento, como as pessoas confundem empoderamento com emagrecimento. Então, a gente vai trabalhar muito travei. A gente vai trabalhar muito essa questão dessa consciência, né? De onde que vem esse amor e como que foi nos vendido essa ideia do padrão de beleza, do corpo perfeito, como que a gente sofre com essa questão e como que a gente pode, então, encontrar um ponto de equilíbrio nessa história. Então, esse é o que a gente vai falar na semana passada. A gente fez aqui uma trilogia novamente, né? Eu falo novamente porque nos outros encontros terapêuticos, nos últimos que a gente fez, a gente falou bastante, eu e a Julia Sá, que é socióloga, para quem não viu, tá tudo aqui no Instagram, depois vocês podem ver. A gente falou sobre quem cuida de mim, sobre o dispositivo materno, inspirado na professora Valesca Zanello, sobre essa questão das mulheres ter essa coisa do cuidar, de como que isso foi instalado na gente, que não deixa de influenciar e muito na questão da dependência emocional. Hoje eu vou resgatar um pouquinho sobre isso. A gente falou muito sobre como aumentar a nossa autoestima e o que fazer com tudo isso. E agora a gente está aprofundando mais essas questões, a gente está indo mais nos detalhes, né? Então, na semana que vem, na semana passada, perdão, a gente quis falar um pouquinho sobre isso. Então, a autoestima, que ainda é muito ligada com a questão da construção da nossa imagem. É ligada demais, não é só isso. A autoestima, a gente tem que pensar assim, o que é a autoestima? Ela tem uma relação com a percepção e com a sensação que eu tenho de quem eu sou. Né? Uma percepção, se ela é uma percepção de valor, se eu tenho uma autoestima, é uma percepção alta, se é uma percepção baixa, se eu tenho uma baixa autoestima, mas de onde vem essa percepção? Como que eu sinto e penso a respeito de mim? Esses pensamentos já vêm
Então, lá da minha infância, onde eu formei minha identidade, onde os meus cuidadores, né, foram transferindo todas as informações sobre o que é ser uma pessoa, o que aquele ambiente onde eu cresci valorizava, o que aquele ambiente não valorizava, aquilo que eu escutei, o que eu não escutei a respeito da minha pessoa, se eu era valorizada, se eu não era. E aí eu vou gerando pensamentos a partir de crenças que foram então instaladas aí desde a infância, de quem eu acredito que eu sou. Isso gera pensamentos a meu respeito, que vão gerar sentimentos. E, consequentemente, vão gerar ações, comportamentos ou não, né? Ou eu vou ter autoconfiança e vou para a vida e vou fazer as coisas, ou eu vou ficar mais fechada. Isso não tem a ver, gente, com ser introspectivo e com ser extrovertido. Isso introvertido e extrovertido. Não tem a ver com isso, tá? Tem, até a Camila, como junguiana, e pode até falar mais disso, né? Que tem domínio sobre essa questão. Não tá muito no nosso script, mas eu gosto de separar isso, porque às vezes as pessoas pensam que porque uma pessoa ela é mais introvertida, então ela tem algum problema com baixa autoestima ou coisa assim. Não tem nada a ver isso. Mas isso também pode ser um assunto para outro momento, para a gente não se alongar. Mas é só para a gente entender, então, que aquilo que eu acredito sobre mim vai gerar pensamentos, que vão gerar sentimentos e eu vou me colocar no mundo, né? A autoestima atravessa tudo isso, mas ainda é muito ligada com a construção da nossa imagem, com a percepção que a gente tem da gente. Então, ela tá é muito forte, assim. Se eu tenho uma boa autoestima, ela tá relacionada com as coisas que eu gosto de mim, percebe? Com aquilo que eu acho que é bonito, que é aquilo que eu valorizo, com as características que eu entendo, não só do corpo, mas se eu me sinto uma pessoa inteligente, se eu acho que eu não sou inteligente, se eu sinto que eu me comunico bem, se eu não me comunico, enfim, várias questões estão aí. Porém, o amor próprio, a gente está diferenciando aqui para ficar mais fácil, tá? Tem autores que vão dizer que é tudo a mesma coisa, só para vocês para contextualizar. O amor próprio é uma coisa mais abrangente. Ele já vem abraçando a gente, a nossa luz e a nossa sombra. Ou seja, independente se a minha autoestima oscila ou não, eu gosto de mim. Um exemplo que eu gosto de trazer e que caiu a minha ficha, na verdade, foi justamente essa semana, nesse exemplo, foi quando eu fiz a transição capilar. Tem muita gente que me acompanha há bastante tempo já e sabe que eu sempre fiz progressiva. Aliás, eu fazia progressiva desde a adolescência. Então, quem me conheceu depois da adolescência nem sabia que eu tinha, por exemplo, cabelo enrolado. E eu decidi fazer a transição capilar, que foi um processo assim que uma hora eu conto, que só isso já dá uma live sobre autoconhecimento, sobre a gente se empoderar de quem a gente é. Também não quer dizer que assim, então a pessoa nasceu de um jeito, ela não pode mudar, não é isso. Mas passa muito por uma questão da gente entender que assim, mas o que me faz alisar o cabelo? Não é que todo mundo tenha que fazer transição capilar, então não pode mais alisar o cabelo, não é isso. É um autoconhecimento e um questionamento. O que me faz alisar o cabelo? Na verdade, eu queria ser igual às outras pessoas. Eu falei disso na outra live já. Então, a partir dessa percepção, comecei a mudar. Só para eu acelerar aqui onde eu quero chegar na realidade. Quando eu vivi o processo de transição capilar, foi uma coisa muito difícil. Aliás, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porque eu falo que emagrecer não foi fácil, né? Para quem não sabe, eu emagreci, passei por um processo de emagrecimento, emagreci 23 quilos. Eu sempre deixo nos destaques essa história, tá lá para quem quiser ver depois. Emagrecer não foi tão difícil, foi difícil, mas não foi tão difícil. Por quê? Porque emagrecer tem uma aprovação social. Então, na medida que você vai emagrecendo, as pessoas vão te elogiando, né? Interessante isso, Camila. E como foi diferente. Quando eu fiz a transição capilar, eu vivi um processo interno de desconstrução de imagem que foi muito grande. No começo, a gente se desconfigura completamente mesmo, até você reconhecer sua imagem, e as pessoas só criticam. Não tem uma pessoa que apoiou. Não tem uma pessoa que elogiou. Gente, eu escutei cada coisa mais absurda que vocês possam imaginar de pessoas assim extremamente próximas. Tipo, a mais absurda de todas foi de uma pessoa muito próxima mesmo. Ela falou assim pra mim. E aí isso tá cheio de preconceito aí envolvido. Que é assunto para outro momento também. Ela falou assim pra mim: gente do céu, como seu cabelo tá horrível, você tá com muita cara de pobre. Olha isso.
Gente, Ah, é tão absurdo. Então, assim, eu não vou me alongar nessa temática, porque isso dá um outro encontro terapêutico. Mas eu tô dando esse exemplo porque a minha autoestima estava abalada. As coisas que as pessoas falavam pioravam a situação ainda, porque eu realmente estava me sentindo mal, eu estava me sentindo feia, eu não conseguia me ver no espelho. Mas o meu amor próprio, ele me abraçava. O meu amor próprio me sustentava. Eu tive, então, muito amor próprio para fazer essa transição, porque eu sabia o porquê que eu estava fazendo, eu sabia o quanto que aquilo era importante para mim, e eu já visualizava a minha imagem, como que eu seria depois com o cabelo enrolado. E hoje eu me vejo muito melhor, porque quando eu alisava o cabelo, eu vejo as fotos do cabelo liso e falo, realmente, olha, eu gosto muito mais de mim assim. Então, é só para vocês, trouxe esse exemplo para vocês entenderem mais o que a gente quer dizer com relação a essa questão do amor próprio, né? É você gostar de você com todas as suas questões, com a sua luz e com a sua sombra, né? Com aquilo que é bom, com aquilo que não é tão bom. É isso, fechando aqui, tudo isso a gente explorou muito no último encontro terapêutico, depois vocês podem assistir, tá bom? Então, é só pra gente sintonizar aqui, que a gente agora já vai para a dependência emocional mesmo. Então, eu queria que você falasse, Camila, um pouquinho sobre o que é a dependência emocional. só falar que eu tô vendo aqui a Kátia, o Cid, Sua o meu cunhado tropa. querido é a Dani. Gente, obrigada, viu, por estarem aqui. Justo hoje que eu vou falar sobre dependência emocional, mas tá tudo certo. Estamos em Olha, casa, só a Tati. Dani falou aqui, né, que os comentários mais absurdos geralmente vêm dos mais próximos. Pois é, isso a gente vai falar hoje também, como é importante a gente às vezes fazer distanciamento, A tá? Dani, a Mas Dani, isso é pro aliás, final. é uma pessoa que trabalha muito a questão, né, de autoconhecimento. Eu a conheço há uns bons anos, que trabalha muito essa questão do autoconhecimento, faz terapia e a gente está sempre trocando figurinha. Bom, a dependência emocional, também é conhecida como dependência afetiva, né? É uma necessidade. Oi, Angela. É uma necessidade extrema que uma pessoa tem da outra. E assim, é uma necessidade da companhia, do afeto, de aprovação. Ela precisa da pessoa o tempo todo de modo excessivo, né? E isso tudo tem a ver com a falta da autoestima, uma questão de insegurança e também o medo de ser abandonado. A gente atende clientes, né, que têm essas questões, tanto da dependência quanto da codependência, e as duas estão muito misturadas. Aliás, até a raiz dos dois é a mesma, são as mesmas, né? E aí a gente vai vendo e quando a gente é criança, né, a gente precisa do outro para poder, aquela história, né, a gente precisa ser igual bicho, né? Nasce, sai andando e blá, vai embora, né? Sai comendo mato e já era, tá tudo bem. Mas não, a gente é ser humano e a gente precisa do afeto do outro, né? A gente precisa do olhar do outro. Tanto é que hoje em dia tem essa questão, né, da mãe que dá a amamenta, ela olha para o outro, ela não está aqui com o celular na mão. Acontece. Super acontece, sou mãe também. Tem horas que a gente está aqui, está quebrando pau, falando, você não lava a louça, me ajuda. Isso acontece. A gente vem de uma estrutura não muito boa da cabeça, que vieram de uma estrutura piorzinha, e então a gente vai melhorando, né? A gente vai arrumando as coisas. Então, assim, provavelmente a minha filha vai ser mais saudável mentalmente do que eu. Se Deus quiser, se eu continuar ajudando, né? Porque, assim, depende muito da gente se olhar, se compreender e conseguir fazer essas mudanças, né? As pessoas, hoje em dia eu tenho só mulheres, e assim, quando eu vejo elas vindo, eu falo, gente, olha a mãe dessa pessoa, olha o pai dessa pessoa. Que bom que hoje ela consegue olhar e fazer diferente, fazer a rota dela. Mas isso dói. Aliás, eu acho que as coisas que a gente vai falar aqui hoje vai machucar, porque em qualquer momento da vida a gente vai se ver dependente ou, ou codependente. Entendeu? Não tem como a gente não ser uma coisa ou outra. Uma hora a gente está controlando, outra hora a gente é controlada. É que existem níveis, né? O dependente emocional é como se o mundo da pessoa, o outro é o mundo da pessoa. O outro é o mundo, meu mundo. Então eu dependo dele para tudo. Eu achei uma frase aqui maravilhosa, maravilhosa, não consegui. Por favor, cuide de mim, porque sozinha eu não vou conseguir. A frase do dependente emocional. Já o codependente, ele diz, por favor, deixa eu cuidar de você,
para você precisar de mim, porque sozinho eu não vou conseguir. Então, o codependente é aquele que vai fazer tudo para que o outro precise dele. Estudando, lembrei-me da Melanie Klein. Uma mulher que eu tinha um ranço na época da faculdade, dos estudos da vida, enfim. Mas ela fala do seio bom e seio mal. Minha irmã tem uma menininha de 3 anos. Então, assim, eu vendo ela ali, eu lembrei desse seio bom e seio mal, e hoje voltou mais uma vez na minha cabeça. Quando a gente é pequeno, recém-nascido, né, e aí a gente vai ali vendo que aquele seio amamenta, que tem calor, que traz aquilo que a gente precisa, né, que acalma e tudo mais. Então, nesse momento, ele é seio bom. Ele cumpre a nossa necessidade. Quando a mãe se afasta, né, não tem como ficar ali 24 horas por dia, ela sai de perto, aquilo se torna uma frustração para o bebê. E aí ele se torna um seio mau. Então, a criança sente a dor do afastamento, né? Então, seio bom e seio mal. E a criança não consegue entender que os dois são uma única pessoa. E aí ele começa a ter atitudes para atrair essa mãe. Então, ele dá o sorrisinho, ele faz as gracinhas, né? Dá aquela piscadinha, aquilo que a gente fica babando no bebê. Inclusive, eu falei até para a Ana, falei assim, gente, a dor de um parto, eu tive parto normal. Ah, foi? Eu ia perguntar isso pra você. Mesmo a dor do parto normal dói, da cesariana, pelo que eu sei, dói depois, né? Porque você fica com corte, você fica andando toda rebaixada, né? Então, assim, você tem que ter toda uma química mesmo para amar aquele bebê, para se entregar completamente àquele bebê. E ainda assim, existem mulheres, né, que não têm condições de continuar, porque tem depressão pós-parto e tudo mais. Então, o bebê ele vai olhar para aquilo e ele vai se esforçar para conseguir aquela atenção da mãe. E aí, então, ele aprende a fazer para receber amor. Nós, meninas, a gente vai crescendo, aquela coisa, põe a mesa para a gente almoçar. Gente, quantas vezes a gente fez isso aqui em casa com a minha filha? Põe a mesa para a gente almoçar, aí põe a mesa. Nossa, que bonita essa mesa que você colocou hoje. E aí ela aprende a fazer para receber o amor. Então, o codependente é esse, que ele vai fazer para conquistar esse amor. Então, ele vai sempre querer suprir as necessidades do outro. E é suprir antes que ela aconteça. Então, é aquela pessoa que vai fazer o LinkedIn para o outro. Gente, eu conheço pessoas assim. Faz o LinkedIn para o outro, faz o currículo para o outro, procura a vaga de emprego e manda. Se bobear... Arruma um emprego para o outro, né? Exatamente. Só não vai no lugar porque não dá. Sim, sim. Tem coisas que a gente fala, nossa, ou seja, tanto a dependência quanto a codependência não precisa ser somente no relacionamento amoroso, não precisa ser namorado, marido, pode ser um amigo, pode ser no amigo do trabalho, pode ser na família. Tem o caso de atendimento também, onde a mãe é dependente e a filha é codependente. Então, a filha fica o tempo todo suprindo a sua mãe. O tempo todo fazendo alguma coisa para ter esse amor dessa mãe. Na hora que a gente olha, que a gente começa a enxergar isso assim atrás das cortinas, a gente fala, gente do céu, que doído, né? Que doído. E a gente sabe quando a gente está sentindo isso, quando a gente está sentindo essa dependência emocional, né? E às vezes chega nos extremos e é a hora que a gente precisa acender a luzinha lá e ficar esperto e correr, né? Correr atrás do autoconhecimento, se cuidar, né? Prestar atenção em você mesmo. Por isso que a gente fala muito do autoconhecimento. O codependente é aquele funcionário do mês. Sabe aquela pessoa que fica até mais tarde, que não se importa em ficar com o celular ligado 24 horas. Eu falei que eu nunca passei por isso, eu já passei. Eu era a pessoa que era rádio. Ficava com o rádio ligado sábado, domingo. Eu vestia a camisa de tal forma que a marca da empresa estava grudada já na minha pele, sabe? Tatuada, assim. Então, é aquela pessoa que se dedica muito ao outro, que faz, que quer ser, né? Aquela pessoa endeusada, né? Mas ela faz, e chega uma hora que ela tá ali, equilibrando um prato, equilibrando o outro, e ela não deixa que o outro faça, né? Porque ela sempre quer estar no controle. Então, ela é aquela pessoa também que não sabe dizer não. Porque se ela dizer não, a pessoa vai parar de olhar para ela e vai olhar para o lado. E corre o risco de ela perder
aquela pessoa. Deixa eu ver, ela veste a capa de ser um super cuidador, então ela quer sempre cuidar. Aliás, uma das profissões dos codependentes é a psicologia. Sim. Porque, né, veio uma questão emocional na família, quer ajudar, Quer quer salvar saber como o fazer. mundo, né? O É o Freud fala que salvador. a escolha da nossa profissão, e aí cada um pensa a sua, ela diz do nosso sintoma, né? Da nossa questão aí. Exatamente. A Ângela, a gente conversa muito, muito sobre isso, né, Ângela? Sobre essas situações que dá uma ansiedade, aliás, né, Ângela? Que a gente tem que ficar ali ó, se controlando para não fazer mais do que deveria. E a Ângela, ela tem 3 filhos, assim, ó, escadinha. Né? Não é fácil. Quando a gente é só filha, a gente tem um olhar. Quando a gente se torna mãe, as coisas mudam. Sabe quando eu atendia criança? Não as que eram abandonadas no lar-abrigo, mas eu atendia criança que tinha pai, mãe e tal, né? E eu me lembro de eu falando coisas porque eu tinha estudado. Eu sabia a teoria. Aliás, quando eu me formei, eu era a pessoa que usava terninho, que eu ia de salto. Né? Eu tinha todo o estereótipo da psicóloga. E eu falava, como não? Como não dá certo? É impossível. Aí se passaram 20 anos, menos talvez, menos. Aí eu tive a minha filha e aí aconteceram coisas que eu falei, cara, é óbvio que não tem como. Olha isso daqui. Na teoria, gente, ó, vai pra prática. É na hora da prática que a gente olha para o outro como ser humano. Eu acho que isso é o nosso lado de sermos terapeutas e que muda as coisas. Eu acho que você pegou um ponto muito importante que a gente não vou aproveitar, né? Que é quando a gente vai escolher um terapeuta, né? Quando a gente vai escolher alguém para partilhar, porque assim, isso tá na minha listinha de falar para vocês no final, que é dentro das ações que a gente pode ter para poder conseguir se livrar, né, da codependência. Muitas vezes, foi o meu caso, por exemplo, eu comecei a fazer análise com 19 anos, eu tenho 39. A gente encontra o nosso primeiro lugar seguro, o nosso primeiro espaço no processo terapêutico. E é ali que a gente inaugura um lugar onde pela primeira vez na vida você realmente pode ser você, sem máscaras, sem julgamento, onde você chega e, nossa, você pode colocar tudo ali para fora. E aí você saber escolher, né? Você encontrar um terapeuta que tenha essa consciência, que seja humano, porque assim, senão pode acontecer isso, né, Camila? Acaba que a terapia vira uma violência, e isso é muito importante, porque o processo terapêutico ser um lugar onde a gente não pode ser violentado no nosso processo terapêutico. Na Então a gente tem terapia que ter. é um ambiente acolhedor, né? Mínimo acolhedor. É um lugar, gente, seria maravilhoso mesmo que todo mundo pudesse fazer, né? Porque é um lugar, a terapia é um lugar onde a gente respira, assim, aliviado, sabe? Na terapia, eu não preciso me preocupar que eu vou ligar a câmera, por exemplo, e eu tenho que pensar, nossa, será que meu cabelo tá alinhado? Será que eu passei batom? Como é que as pessoas do outro lado vão ver a minha imagem? O que será que eles vão achar? Não, quantas vezes eu tava lá em Portugal, assim, arrasada, que eu não sabia se eu voltava embora pro Brasil, eu só ficava, eu tava lá chorando, abria a câmera e falava pra minha psicóloga, nossa, olha o estado que eu tô. Daí ela falava assim, não tem problema. Ela sabe me lembrar disso, né? Por isso é muito importante que a gente faça terapia e que você veja se o seu terapeuta, se o seu psicólogo, ele faz terapia também, porque é muito importante. Então a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu diria, eu não, é que a gente, Você ela falou, é um gaguejou colo de agora, eu mãe, sei né? por quê. É um colo de mãe, depende da mãe, né? E assim, é meio delicado, um ato falho aqui, é meio delicado, pode explicar. É meio delicado porque depende muito do que é o colo dessa mãe para cada pessoa, né? E a terapia não chega a ser um colo de mãe, é que a gente pensa no colo de mãe como um lugar acolhedor, eu entendo isso. Mas a terapia, ela transcende esse espaço, né? Porque no colo da mãe, apesar de ser um amor incondicional, porque as mães impõem muitas condições para que os filhos sejam como elas querem que eles sejam e dizem que é incondicional, mas eu não estou no meu lugar de fala, daqui a pouco você pode comentar a respeito, né? Mas assim, atendo muitas mães, então eu sei do que eu estou falando. É muito pegando na ferida e eu sei, mas é importante para a gente refletir.
Então, no colo de mãe, não necessariamente você pode ser realmente quem você é. Agora, na poltrona da terapia, você pode. Percebe? Então, é bem diferente. Mas já estava saindo do script e a gente vai seguir aqui, gente, para não... Eita! Para não ultrapassar aqui o nosso tempo, né? Porque senão depois cansa vocês, assim, não quero. A gente está aqui na nossa meta. Então, assim, Camila, eu vou aproveitar que eu já estou aqui falante, né? Vou falar um pouquinho sobre... Já pegando o seu gancho, que você já começou a falar meio que de onde que vem, só reforçar alguns comportamentos também do codependente, a agradadora, né? A boazinha, a que nunca, como a Camila falou, nunca diz não, tá sempre disposta, sabe? Aquela pessoa que resolve tudo que ele dá. Para onde que a família toda corre? É aquela pessoa lá, né? Você falou sobre o trabalho, eu lembrei muito da minha relação de quando eu era bancária, né? Então, era insano, assim. Então, perceber que a gente, normalmente, quando a gente tem esse comportamento de dependência emocional, porque a gente alterna também, então eu vejo que no trabalho eu era codependente, na relação eu era dependente. Mas daqui a pouco a gente explica já melhor isso aqui para vocês entenderem o que a gente quer dizer. Porque eu percebi, depois de muito tempo, claro, muita terapia, que em um dos meus relacionamentos, na verdade, eu é que era tóxica da relação. Porque eu era dependente e ele era o codependente, mas eu era tóxica, eu fui muito tóxica. E aí acho que é muito importante a gente refletir, ser honesta com a gente mesmo, autoconhecimento serve para isso, né? Para que a gente não, como eu falei do amor próprio, lá na outra live a gente já falou sobre isso, e a gente não precisar usar máscaras, a gente só pode lidar com aquilo que a gente conhece. Então, se você não confrontar e não aceitar e não assumir as suas características, se você vai passar uma vida inteira se enganando, infeliz, Contando, enganando né, os o tempo outros, todo, mostrando, falando que é o julgando, outro. né? Porque a gente Isso fala muito que é o outro, né? Ainda mais quando a gente está numa situação de dor, a gente joga para o outro. Então é porque ele faz isso. Inclusive, na questão do codependente, ele faz. Por exemplo, aquele caso que eu te contei que eu atendi. Então, a mulher casada tinha 2 filhos com esse marido e ele queria ser advogado. Ela trabalhava, pagou a faculdade para ele, 5 anos, né? Ele lá, bonitão, fazendo faculdade de direito e tal, fanfarrão, né? Aquele faculdade, né, gente? Tem as coisas bacanas na faculdade, a bagunça, tudo, ainda mais direito. Meus amigos eram do direito. Eu era amiga dos homens de direito e amiga das mulheres de psicologia, porque só tinha mulher na sala, não tinha um homem na minha sala, um. Então, ele se formou, foi quando ela pegou e pensou, agora eu tenho um marido advogado, ele vai começar a trabalhar, né? E, nossa, meu rei, agora serei a rainha aí, ok. O que ele fez quando ele pegou o diploma? Vazou. É aí que o codependente fala. Eu fiz tudo por ele e olha só o que eu ganhei com isso. E isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Olha, quando a gente é criança, olha tudo que eu fiz. Você nem me agradece. Sim, tudo Não é eu, todo né? mundo Tudo que eu nessa sabe, casa. mas eu sou espírita. E assim, eu tive algumas pessoas na minha vida na religião, né? E assim, tem essa questão no espiritismo, na Umbanda, que é a questão da gratidão. Muito forte, muito forte. Então, é a hora. E eu só me liguei isso hoje, assim, faz uns 20 minutos que eu me liguei sobre isso. Que é o que fazia eu correr, porque assim, eu não aceitava essa situação de cobrar gratidão. Eu não aceitava. E é agora que eu estou entendendo que essa mistura, né? Porque são seres humanos e todo mundo erra. Uhum. É igual falar que todas as mães têm amor incondicional. Não, não tem. Hoje, por exemplo, eu estava muito ansiosa para vir aqui hoje e a minha filha pediu simplesmente para eu encher uma garrafa de água para ela. Aí eu falei assim, nossa filha, pelo amor de Deus, eu estou super ansiosa. Olha isso. E aí eu peguei a garrafa, né, engoli, fui lá, enchi d'água e voltei e entreguei para ela, para outra dia. Hoje, o dia só, não tem nada a ver com isso. Mas é isso, a gente não é perfeito e às vezes, a gente cai para um lado, cai para o outro. E aí a gente respira, percebe que errou, né, e tenta se mudar. De preferência não só tenta, né? Muda, porque só tentar não resolve nada. A Certo? gente se coloca em ação, né, Camila? Só para falar, então, para não ficar confuso, gente, o codependente e o dependente, eles têm as mesmas eles têm feridas. Nós temos feridas da nossa infância, que é onde eu vou pegar o gancho da Camila e vou aprofundar agora com vocês. Vou tentar ser
ser breve. Eles têm feridas. E aí, cada um vai para a vida, né? E responde a essas feridas de uma forma diferente, né? Como a Camila falou, um precisa salvar o outro, né? Um precisa salvar o outro e o outro quer ser salvo. Né? Em resumo, o codependente depende da necessidade do outro, da extrema necessidade do outro. É aquele que olha de baixo para cima e fala, por favor, né? Preciso, joga migalha aqui, precisa de mim, precisa de mim. E o outro também tem uma dependência daquela pessoa. E aí o codependente, ele aproveita dessa dependência e aí ele vai fazendo tudo, abraçando tudo, sabe? Aquela pessoa que é o bonzinho mesmo, ele manipula, mas é muito de forma inconsciente, porque é o bonzinho, ninguém nem imagina. Normalmente é ele que manipula toda a situação, porque ele faz com que a pessoa precise dele. E imagina uma teia de aranha, quanto mais a pessoa precisa, mais difícil fica ela sair dessa relação. Só que ele faz isso porque ele tem baixa autoestima, como a Camila falou, ele precisa ser amado. Esse daqui também precisa ser amado, depende desse. E aí fica uma relação doente entre esses dois. Essas dinâmicas vêm de onde? Vamos pensar aqui rapidamente alguns pontos que a gente anotou aqui, que eu vou olhar de vez em quando para seguir, para não esquecer, que são muito importantes. A gente começar a compreensão, é importante saber assim, você compreender vai fazer você conseguir resolver o seu problema de dependência, de codependência? Não, mas é o começo. Se você não souber, como eu disse, como é que você vai lidar com aquilo? De onde que vem aquilo? Porque a gente precisa começar a entender, sabe? Até quando a gente fala de dedo podre nas relações, não existe dedo podre, é uma repetição da nossa dinâmica familiar. Então, o que acontece? Imagine assim, como a Camila falou, o bebê nasce dependendo. Todos nós nascemos dependentes. Todo ser humano nasce dependente, não tem como, né? Se o ser humano não for tratado, bebezinho, você pode deixar um prato de comida do lado dele que ele vai morrer. Então, ele nasce dependente. Depois, vai depender muito de como esses pais vão regular essa criança, né? De como que vai ser o ambiente familiar dessa criança, para que ele possa, então, se desprendendo desses pais e dessa relação. Criando autonomia. E aí a gente está pensando num lar funcional, numa família estruturada, né? Numa coisa assim que não é muito comum, pelo menos no nosso país, né? Mas pensando, né, nesse lar aqui, e aí imagine uma pessoa então que foi bem regulada, que a gestação foi tranquila. Essa pessoa, ela vai para a escola e aí ela passa por uma situação lá com o professor, por exemplo, que faz um bullying com ele. Eu tive uma situação quando eu tinha 7 anos de idade. Nossa, tem tantos exemplos aqui para dar, são tantos traumas, que a professora, ela me perseguia. E eu era já cheia de traumas e coisas. E aí, o jeito que a minha família tentou resolver, que a minha família é do tipo barraqueira. A minha tia foi lá na escola, gente, para bater na professora. Você imagina o medo que eu tive. A coisa só piorou, assim. Olha, daí você já imagina um ambiente, né? Que eu cresci tranquilo, calmo, acolhedora, assim, super. Então, imagina todo esse processo. Agora, você pensa o contrário. Você pensa o contrário. A pessoa, ela nasceu numa família estruturada, ela foi para a escola, sei lá, teve um problema com o professor. Aí os pais, né, são regulados e tal, eles vão conversar com a criança, vão orientar. Aquela criança pode ter algum desconforto, mas ela vai saber como regular a emoção dela, ela vai saber como lidar, ela vai entender que essas situações fazem parte da vida. Claro que esses pais até podem ir na escola para conversar com essa professora ou com a criança, alguma coisa que tenha acontecido, mas essa criança, ela vai aprendendo como regular essa situação. Não foi meu caso, né? Mas é um exemplo aqui para vocês já começarem a separar. Então, agora vocês imaginam esse lugar desestruturado, o ambiente desestruturado. A pessoa, ela vai começar a regular o cérebro dela, o comportamento dela a partir desse ambiente. Se é um ambiente estressor, ela vai ficar num estado mais hipervigilante, sempre atenta, sempre tensa, sempre com medo. Então, assim, imagine que a gente tem nossas necessidades. A gente tem necessidade de comer, a gente tem necessidade de tomar água, a gente tem necessidades básicas para sobrevivência. A gente tem as nossas necessidades emocionais, que essas são atendidas por uma outra pessoa.
esse objeto do nosso desejo, falando numa linguagem mais psicanalítica da coisa, ele tá fora, é um objeto que tá fora. A água, ela não diz não para você. A comida, ela não diz não para você. E aqui faço um parênteses, né, para quem tem problema com a questão da comida. Por aí você já percebe quando você começa a criar uma dependência com a comida, porque pelo menos a comida não diz não para você. Mas isso aqui a gente vai falar na semana que vem. Mas fica aqui só pra gente já começar a pensar. Mas o outro diz não. E aí ele me frustra. E aí depende muito desse ambiente que eu cresci, que eu nasci, como que eu vou lidar. Porque assim, se eu nasci num ambiente que eu tô sempre estressada, sempre com medo, imagina, a pessoa que deveria me cuidar, ela me bate. Mas ela também gosta de mim. Ela também me dá presente. A pessoa que deveria me cuidar me faz ter medo. Mas ela também me dá carinho. Então, isso é meio, sabe, essas duas polaridades, isso é meio conflituoso, a criança não consegue diferenciar isso, mas é um ambiente comum, é aquilo que o meu cérebro está acostumado. A gente busca aquilo que a gente está acostumado, porque isso, mesmo que seja doloroso, é conforto no sentido de ser conhecido. Por isso que é muito difícil para uma pessoa que já viveu muitos relacionamentos traumáticos, ela depois viver um relacionamento saudável, porque parece tedioso, é estranho. Por mais que é algo que ela não está acostumada. Então, a gente reproduz esse ambiente. Tá, essa é uma das coisas. Outra questão, é importante a gente falar sobre os traumas transgeracionais. Então, assim, o trauma não é só, gente, como as pessoas pensam, que é só uma situação impactante que acontece. Então, por exemplo, eu quebrei a perna, né? Isso foi um trauma físico, psicológico, enfim. Isso foi um trauma, um episódio traumático. Agora, é pesado. Nem sempre o trauma vem assim. Existe o trauma do desenvolvimento, né? Que vem acontecendo por repetição, dessa forma como eu comentei com vocês. Só que antes disso, imagine assim, que a sua mãe, ela passou por uma série de problemas. Pensa como é que foi a gestação da sua mãe, né? Na sua gestação, como é que foi? Se foi calmo, se não foi, tudo que ela sentiu, de tudo que ela se alimentou, porque ali já começou o seu processo. Como se você sentia medo do que estava acontecendo lá fora, tudo isso. Se ela sabia regular as emoções dela, se ela não sabia. Né? Aí você começa a perceber que os traumas que a sua mãe viveu, os traumas que a sua avó viveu, essas experiências, não é que elas vão passar para você, tá? Então, assim, imagine uma pessoa que... Vou pegar um outro exemplo aqui. Uma pessoa que viveu um abuso sexual, tá? Essa experiência do trauma do abuso não é que vai passar para a filha, por exemplo. A forma como esse abuso reverberou dentro dessa pessoa, os comportamentos que ela começa a ter a partir daí. Você imagina como ela vai regular as emoções dela. Eu peguei um exemplo bem crítico, mas aí vocês já pensam outras situações, fome, dificuldades financeiras, tudo isso, aquela pessoa vai gerar emoções, sensações, tudo isso. Aí depois ela engravida, ela vai ter um filho, a forma como ela aprendeu a regular as emoções é como ela vai ensinar aquele bebê. Então, se uma pessoa não é regulada emocionalmente, como que ela vai cuidar de um bebê e regular as emoções, ensinar ele depois e depois? Percebe, gente? E Então, isso vai lembrando passando. que ela tem que regular as emoções grávida com todos os hormônios e talvez com o marido que esteja ao lado, né? Talvez com algum apoio. Então, assim, a gente não tá sozinho, né? A gente não vive numa bolha, né? Tô grávida, vou aqui para essa bolha e vou sobreviver a isso e depois... Não, é tudo junto. Mas, importantíssimo, seu trauma não te define. Eu vou repetir algumas vezes até o final da nossa conversa. Seu trauma não te define, tá? Então, a gente entende isso, mas já vamos reforçando. Seu trauma não te define. Não vai ficar com a dor de estimação, não, minha gente. Nós já falamos na semana passada isso. Esse ciclo tem que acabar. Por isso que a gente tá aqui trabalhando toda quinta-feira, entendeu? A gente tem que decidir. Imagina se eu falasse assim, não, agora eu vou ser barraqueira também, igual a minha família, que desde 7 anos tá querendo bater na professora. Então, vocês imaginam que situação. Por que a pessoa vira terapeuta? Para curar as próprias feridas, as próprias questões, entendeu? Mas tem jeito, gente, tem solução. Quando eu olho para minha história, eu falo, nossa senhora, tem jeito. Mas aqui, então, tem essa questão. Uma outra coisa é a epigenética, né? Que se envolve nessa questão aí do trauma transgeracional também. Que a epigenética é assim, imagine que você nasceu de uma família alcoólatra.
O seu gene traz essa informação, o seu código genético traz essa informação. E isso são vários estudos que são feitos com gêmeos. E aí, por exemplo, gêmeos que são filhos de pais alcoólatras. Daí depois esses gêmeos vão para adoção. Um gêmeo vai para uma família que também tinha problemas com o alcoolismo. O outro gêmeo vai para uma outra família que não tinha, que estudou, que seguiu outro caminho. Ambos trazem essa informação no código genético. Mas o que vai definir se eles vão desenvolver ou não? O ambiente em que eles são inseridos, como eles são educados. Então, uma pessoa que é adotada, por exemplo, ela traz a informação no código genético dela, mas o ambiente, as questões daquela família podem influenciar, tanto positivamente quanto negativamente. E agora é assim, se deu tudo certo, eu gosto muito de uma psicóloga que ela fala isso, que é a Jane Ribeiro, ela fala, se deu tudo certo, vai ter trauma. Então, calma lá, que todos nós temos essas questões, entendeu? De novo, a questão não é o trauma, é como a pessoa sentiu ali, como ela leva isso para a vida, tá bom? E aí a gente vai levar isso para as nossas relações. Então, vocês imaginem que tudo isso que a gente falou aqui, a pessoa cresceu com todas essas questões e vai se relacionar. E aí vai uma pessoa com toda essa busca, com toda essa carência, com todo o processo. Imagina feridas de rejeição. Então, tudo isso é muito sério, gente. E aí a gente começa a se atrair por aquilo que é muito conhecido. Por isso que a gente falou, dedo podre não existe. Por quê? Porque a gente vai reproduzir as nossas dinâmicas. Não é que você tem um dedo podre, é só o seu ambiente conhecido. Sabe aquela... Eu falei pra Camila até hoje. Aquele meme, gente, que fala assim... O não você já tem. Manda mensagem. Vai em busca da humilhação agora, né? Quem nunca? Quem nunca? Fala a verdade, né, gente? Quem nunca? E aí, por que a gente vai em busca da humilhação, gente? Por quê? Que inferno, né? Vamos falar a verdade. Porque a gente tá viciado nesse sistema. Sabe quando a gente é abandonado? Essa é a minha história, né? Tô falando de um lugar que eu conheço. Quando a gente é abandonado, a gente se sente culpado. Porque se meu pai me abandonou, é porque eu não tenho valor. A culpa não é dele, a culpa é minha. A criança não tem como filtrar isso, né? E aí eu me sinto atraída por provar para o outro que eu tenho valor. Então, normalmente, aquele que me rejeita é por quem eu vou me atrair. Porque quanto mais abandonada eu sou, mais eu corro atrás de provar o meu valor. E quem sabe eu convenço ele. Aí no momento que ele então ficar, eu vou estar resolvida, eu vou estar realizada, percebe? E aí normalmente a gente não se atrai por aquele que quer ficar. Aquele não tem graça, porque aquele tá fácil. Mas não é porque a gente gosta de sofrer. Entende, gente? Não sei se você quer complementar, Camila. Não, eu só queria falar que a Dani perguntou se sempre é um codependente junto com o dependente. Não necessariamente. Sim, Mas sim, não mas sim, necessariamente. porque... mas veja bem, não tem como ter um codependente sem um dependente, entendeu? Sim, eu estou falando assim, da questão desses extremos que a gente está colocando, acho que já aí não consegue, não dá liga o suficiente. Ou então a gente chega nesse caso assim, que as pessoas vão vivendo, e aí quando se vê, tá há 30 anos ali casada, não estudou, não trabalhou. Você vai falar sobre isso lá na frente, Ana? Pode falar já, E aí se porque vê, já é quase 10 horas. se vê dependente financeiramente dessa pessoa, né? E aí não... Aí, inclusive, eu estava escutando um podcast e aí elas falavam assim, o casal se separa, o cara leva 50%, a mulher leva 50%, aí ele pega e vende a casa e ela pega e faz o quê com 50%? Né? O que uma mulher faz com isso? Porque aí ele vai continuar o padrão de vida dele, porque ele trabalha, e aí ele vai, não vou pagar mais essa escola para essas crianças, são os filhos dos dois, não vou pagar mais a escola, não estou falando que é 100% das vezes. Mas, então, eles que vão para a escola particular, para a escola pública, porque é um absurdo, como que eu vou pagar tanto? Aí eles querem pagar 200, 300 reais por mês por uma criança que tinha um padrão de R$ 1.000 de mesada, né? Então, é a hora que a mulher se perde, é a hora que ela fala, o que eu fiz da minha vida? E se no caso tiver muito, muito forte, a mulher não consegue nem sair se ela não procurar realmente ajuda, porque ela não consegue ver, porque falta autoestima. Então, como que ela vai conseguir se levantar sozinha? Não tem amigo, porque ela já vive para o outro, porque o universo dela é o outro, né? Ela não tem
amizades, ela vive na família do marido, ela vive sempre ali, no entorno dele. Eu até falei um exemplo de um vídeo que eu lembrei lá da Disney, né? Que tá passando um casal assim na frente daquela piscina lá da Orca, que eu acho que já não existe mais. E aí a mulher tá passando grávida, com a bolsa da criança, com uma criança no colo, e tá indo lá, passando, e o marido tá indo assim atrás, acho que ele tá atrás, no celular. E aí vem aqueles caras que fazem mímica, né, aqueles de preto e branco assim, ele olha e todo mundo da plateia dá risada, e ele vai lá, pega, arranca a bolsa, coloca no homem, arranca a criança da mãe, coloca no homem, pega o celular, põe no bolso e vai andando. E a mulher, ela fica até meio desconcertada nessa situação, né? A gente precisa pensar a hora que aonde a gente se acaba se colocando por falta de prestar atenção na gente, porque a gente está o tempo todo querendo o olhar do outro, querendo agradar o outro, mesmo na dependência, a gente está ali sempre pelo outro, codependente, porque ele quer que o outro esteja com ele o tempo todo, né? Porque ele quer, não é porque ele não faz porque ele ama o outro, ele faz porque ele ama que o outro dependa dele, né? Sim, tem uma coisa. Pode falar, pode falar depois. Pode falar. Não, que cai aí, que é a questão da prateleira do amor, é muito importante. Ô, Dani, eu vi a sua pergunta, que eu já comento também, que ela tá falando se toda relação é assim. Não, não é toda, não. E aí é legal a gente falar disso. Foi bom você ter perguntado, porque eu acabo vendo a hora aqui e às vezes a gente passa alguma coisa que é importante. Não é fácil mesmo, Patrícia, dar conta de tudo, mas a gente já chegou aí em vocês. É só para pegar o gancho da Camila e aí falar sobre as pessoas que estão, então, nessas relações, né? Assim, a questão que faz a gente ficar numa relação de dependência emocional, ela é multifatorial. Ela é multifatorial. Eu acho até, Camila, que a gente deveria, na semana que vem, falar mais um pouco desse tema, não sei, depois a gente vê, porque não vai dar para falar tudo hoje, né? É. E aí, assim, são muitos fatores. A gente falou aqui, então, sobre tudo que a gente traz da infância, toda essa coisa, mas a gente não pode esquecer de nós, enquanto mulheres, que pega esse gancho da Camila, porque pensa assim, gente, foi só em 1960 ou 1962, agora eu não tenho certeza, mas acho que foi em 1960, foi só aí que foi publicada uma lei que mulher não precisava mais de autorização do marido para trabalhar. Gente, olha como isso é sério. Foi só aí, há pouco tempo atrás, imagina, minha mãe nasceu em 1962. Isso é muito recente, né? Antes, a gente, enquanto mulher, nós não tínhamos nem condição de sujeito. Já começa por aí. Uma mulher que quisesse viajar precisava da autorização do marido. Se quisesse abrir alguma coisa, precisava da autorização do marido. Imagina, se você quisesse arrumar um trabalho, você precisava da autorização do marido. Então, historicamente, além de nós, seres humanos, de um modo geral, nascemos já dependentes por essa condição de bebê, essa coisa toda. Depois, todo o histórico, eu já falei, do trauma transgeracional, a questão do ambiente, da epigenética, tudo que a gente viveu, e aí tudo que vão se repetindo depois. Nós, enquanto mulheres, ainda é um pouco pior, isso reforça em relação aos homens. Não é que homens não tenham casos de dependência emocional. Por exemplo, eu sou terapeuta de mulheres, mas tem casos específicos que eu atendo homens. Eu acompanho um caso específico de um homem que está vivendo uma relação de dependência emocional. Ele é completamente dependente financeira, é médico, mas tem a ver com a história familiar dele, né? Mas, no caso de nós, mulheres, é muito importante a gente entender que essa questão de depender do outro, ela é histórica. E aí tem uma outra contribuição que faz, muitas vezes, igual você falou, a gente fala, por que a pessoa fica? Por que a pessoa fica? Agora, acho que, né, a gente já vai, vocês que estão aqui trocando com a gente vai parar um pouco de apontar o dedo, de julgar, porque não é fácil a gente cortar esse cordão umbilical e a gente cortar isso, porque não é o relacionamento em si, não é a pessoa em si. Você está reeditando o seu passado, aquilo que te é familiar, né? E não é nem um pouco fácil de cortar. É possível, super possível, mas não é fácil. E aí a gente cai num outro lugar, que é o que a Valesca Casanello fala sobre a prateleira do amor. E é um fato, gente. Uma mulher solteira, mesmo nos dias de hoje, ela é vista, se ela tá sem um homem, ela é vista como, ela é chata, ela tem algum problema, né? Não pode ser porque ela escolheu, não pode ser. Não pode ser porque é da vontade dela, né? Quantas vezes a gente recebe assim no Facebook, no Instagram,
Do tipo, aquele tipo de elogio ridículo que é, nossa, mas você é tão bonita, por que você tá solteiro? Não acredito que você tá solteiro, né? Esse tipo de coisa quer dizer o quê? Né? Que subentende que necessariamente você tem que ter um homem ao seu lado. Porque socialmente você é muito mais valorizada assim. Uma mulher que não foi escolhida, ela não é digna, ela não tem valor, entende? É fato que é assim, Eu tá? já escutei de pessoas muito próximas assim, nossa, ela é tão bonita, ela é tão legal, né? Mas como namorada ela deve ser intragável. Não, Porque é ela porque você é decidiu, muito, porque ela é porque optou. você é muito exigente, é porque eu vou continuar sendo exigente. Meu lema da vida, minha avó já dizia, antes só do que mal acompanhado. Gente, falei pra vocês que faço terapia desde os 19 anos. Depois de tantas e tantas terapias para curar todas essas marcas maravilhosas do passado. Aí Aí eu e a depois que Ana, você a gente conversando, né, Ana, ela fala, meu Deus do céu, também. Eu tenho amigas solteiras, né, mais velhas do que eu. E aí elas falam assim, nossa, quando eu escuto você falando, às vezes me dá até uma alegria por ter escolhido continuar solteira, por não ter dado certo, por N motivos estar solteira, porque prefere continuar namorando. Porque realmente, gente, também não é fácil, né? Não é fácil. Às vezes é uma boa escolha. e você, depois que você chega num certo ponto da sua vida, com uma maturidade, com autoconhecimento, realmente você tem que ser exigente mesmo. Você tem que ser exigente mesmo. Entende? Mas isso é conversa para outro momento. Aqui, a questão da prateleira do amor faz com que muitas mulheres se mantenham, gente, em relacionamentos muito abusivos. O que eu tenho escutado no meu grupo de mulheres, aliás, quem não participa da comunidade gratuita, eu espero vocês, tá bem? O link tá na bio, depois vocês olham lá e se inscrevam, que a comunidade é gratuita, a gente sempre tá fazendo trocas. Assim, casos e casos de traições dos mais absurdos que vocês podem imaginar. E aí a mulher fica e depois ela tá se culpando porque ela se acha neurótica na relação, porque ela tá ali criando coisa na cabeça dela. Não, ela não tá criando coisa na cabeça dela. Entende? Não é uma invenção. Não foi uma situação pontual. Ninguém tá dizendo que porque teve traição tem que acabar o relacionamento. Não estou dizendo isso, gente. Cada caso é um caso, tá? Pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo regra para a vida das pessoas, não é isso. Em sessão, em terapia, a gente trabalha, cada caso é um caso. Mas casos recorrentes de traições e traições e traições, e a mulher ainda acha que a culpa é dela. Porque tem toda essa história que a gente já falou do ambiente, de ter aprendido. Tem uma questão muito assim da disputa, gente, da disputa pelo homem. Por quem ele vai escolher? É a amante ou sou eu? Porque aí vai provar o meu valor, que eu sou boa. Então, assim, olha para vocês verem como essas questões históricas, sociais, elas são muito fortes, né? Poderia ficar aqui falando mais sobre isso, mas deixa eu só responder aqui a pergunta da Dani aquela hora, que foi muito importante, que ela falou assim, não, mas toda relação é assim? Não, a gente, pelo menos, vamos ter fé, né? Mas não, brincadeira, não, a gente ter fé é muito importante. Mas, assim, não é toda relação que é assim, pelo contrário, acho que a gente busca processos de autoconhecimento, de terapia, para a gente poder se regular, inclusive. Ah, então porque eu percebi comportamentos de codependência e dependência, minha relação tem que acabar? Não necessariamente, cada caso é um caso, volto a dizer, porque muitas vezes, gente, se você tá nessa relação, você se percebe codependente, por exemplo, se você começar a se cuidar, não tem como, né? Você muda, o outro vai ter que mudar o comportamento dele. Eu Aí, costumo duas, uma. costumo Pode dizer falar. que é igual uma fruteira, né? Se você tem uma fruta estragando, você vai lá e tira, as outras vão se reorganizando. Então, assim, uma pessoa muda, as outras pessoas vão começar a mudar também. Por isso, mas cada caso é um caso, pelo amor de Deus, não tô falando pra ninguém ficar em relacionamento abusivo. Aliás, não tô falando, aqui a gente nem tá chegando perto de agressão física, tá? Porque no encontro terapêutico, quem cuida de mim, não. Eu quero ser amada, a gente já falou disso. Então, assim, eu tô falando das violências mais sutis aqui, porque isso é inquestionável, não tô nem falando disso, tá? Agora, eu tô falando dessas coisas mais no dia a dia e que são vários os exemplos que é difícil, às vezes, a pessoa perceber que o outro está sendo dependente, codependente. Hoje mesmo na academia eu estava falando com uma amiga querida que é psicóloga de muitos e muitos anos, e ela estava me falando que agora, recentemente, é que ela percebeu, agora assim, uns 2 anos atrás, que ela se separou, que ela estava numa relação de dependência. Né? Que ela falou assim, gente, ele era só crítica. Nada que eu fazia estava bom.
Nunca que eu chegava na casa, a casa não estava limpa. Nunca que lavou uma louça. Nunca, sabe? Então, assim, são pequenas coisas, e aí, de novo, cada caso é um caso, tá? Muito importante a gente entender isso, mas às vezes a pessoa percebe isso e ela vai se tratando, ela vai trabalhando isso em terapia, por exemplo, vai dialogando, abrindo espaço de diálogo para o outro, e o outro começa também a mudar a posição dele. Agora, se o outro não muda, essa pessoa vai desligar a relação. Com certeza ela vai desligar a relação, porque ela vai se trabalhar, ela vai falar assim, eu não vou ficar aqui, né? Isso tá me fazendo mal, isso faz mal para os dois. Agora, tem relações, gente, a gente precisa cuidar disso, que assim, eu falei com a Camila hoje sobre isso, as pessoas às vezes confundem, que é assim, não confunda, né? Você ter um gesto de carinho com o outro, você ceder de vez em quando, né? Porque não tem como, são pessoas diferentes. Hora vai ter que ser a sua escolha, hora vai ser a escolha do outro. Isso não é dependência, isso não é se anular, né? Pelo Relacionamento amor é de Deus. troca, né? Relacionamento é troca. Se você tá com saudade da pessoa e você manda mensagem para ela falando, tô com saudade, queria fazer tal coisa, isso não é uma dependência, isso é uma troca, isso é demonstrar afeto, isso aí não é. Existe toda essa coisa da dependência, da codependência, é quando aquilo já começa a te agredir, né? O dependente, ele tem, quando ele perde a pessoa, o objeto amado, ele tem sintomas, por isso que chama dependência, igual, que vem lá dos alcoólatras e tudo mais, dos dependentes químicos, né? Então, assim, o dependente, ele sente a falta, é como se tivesse faltando a droga no corpo mesmo. Então, ele tem crise de ansiedade, ele não consegue se concentrar no que ele precisa, por exemplo, uma mulher mega dependente de um cara, ela não consegue se concentrar no trabalho, ela não consegue fazer nada por ela, ela não consegue parar para fazer comida para ela, fazer uma comida legal. Ela prefere comer uma coisa rápida só para não morrer. E assim, o desespero, gente, porque é desesperador, e o medo e o pavor de ser abandonado, do outro te deixar, né? Esse caso específico, por exemplo, que eu atendo, que eu falei para vocês, só que é o caso de um homem, por várias vezes ele é ameaçado que ela vai largar. E daí ele corre, ele fica desesperado, ele vai atrás, ele quer resolver, ele quer fazer aquilo, dá ataque cardíaco, gente, é horrível. E quando a relação acaba mesmo, quem já viveu isso sabe, a dor é física, inclusive. É a sensação de morte, a sensação que você está se desintegrando, né? É horrível. Mas tem jeito, né? E aí a gente vai encaminhar para isso. Mas só reforçando essa resposta em relação à questão da Dani, é claro, Dani, que todas as pessoas, se tudo deu certo, elas vão trazer suas experiências da infância. Por melhor que sejam os pais, gente, a gente não vai conseguir transcender todas as questões, entende? A gente vai reproduzir ali no ambiente, às vezes, comportamentos que não são tão legais, aquela pessoa vai levar algumas coisas, mas é aquele exemplo que eu falei, ela vai ser mais regulada, ela vai saber como lidar. Então, é uma relação que, às vezes, pode aparecer, não quer dizer que é uma relação de dependência com dependência, pode aparecer, às vezes, algum comportamento assim, que é natural, aí ambos sendo maduros emocionalmente, eles vão conversar, vai ter espaço de diálogo e vão ajustar aquilo, percebe? Mas aí a gente tem que avaliar tudo isso e sempre se questionar assim, faz sentido eu ficar nessa relação? O que eu busco nessa relação, né? Eu busco o quê? Status, aparência para as pessoas, porque a quantidade de gente que se mantém em relacionamento por isso. A Valesca, ela conta, né, 2 exemplos de como que é esse desespero, principalmente nós mulheres, por ter um homem que nos valida, que ela conta um caso, ela orienta, né, ela é doutora, ela está no Canadá agora, fazendo o pós-doutorado dela, mas ela orienta trabalhos de mestrados da Universidade de Brasília, de um caso de uma orientanda dela que entrevistou uma mulher, gente, que saiu de casa e foi morar na rua porque ela se apaixonou por um mendigo. É assim que fala, mendigo. Andarilho, enfim, falei errado. Então, assim, aí ela dá o exemplo assim, vocês já imaginaram que um homem faça uma coisa dessa? Um outro exemplo que ela conta é de, por exemplo, o caso do marido que tinha a família e mantinha outra mulher fora do casamento. Aí no velório, as duas começam a brigar de quem que é o defunto. Olha para vocês verem a necessidade que a gente tem de se autoafirmar através de um homem, né? Tudo isso tem indícios aí para a gente poder olhar, tá?
Espero que a gente tenha conseguido responder para vocês. A Dani falou, até os 30 você é desejado e depois dos 30 é rejeitado. Olha isso, gente, que horror. Eu ouvia isso da minha tia quando eu estava solteira. Olha para você ver que terrível. Então, eu que sou com 39, tô acabada. A minha Nossa tia Senhora. falava assim, você vai fazer psicologia, vai morrer solteira, psicóloga não casa. Eu fui, casei, só de raiva. Pra provar, né? Ó, processo de Oxe, rebelião. exatamente, Aí já aquele dá do outro coach. assunto, né? Que eu falei, acho que na outra live. Existe a diferença entre um traço que você usa e um traço que está usando você. Mas eu não vou terapeutizar a É, Camila agora, que é ao vivo. a gente faz isso. Ô, Camila, vamos lá, ó, 10 e 10. Você quer falar um pouquinho que aqui está na nossa script sobre como que a pessoa identifica um relacionamento? Só os pontos, depois eu trago os outros pontos e a gente já encerra, gente. Se tiver alguma dúvida, vocês já vão colocando aqui para dar tempo da gente responder para vocês. Peraí, meu amor. Qual que você quer saber agora? Falar agora? Não Como consigo, identificar gente. relacionamento tóxico? Eu não consigo bater a meta de falar desses assuntos. São assuntos muito complexos que eu acho que é muito difícil você falar em meia hora, gente. Não consigo. Também acho, até porque a gente vai trazendo exemplos e a gente vai falando, né? E não tem como. Mas vamos lá, fala aí Então, pra eles. relacionamento tóxico abusivo, tem aí a questão da repressão, né? Antes eu era de um jeito e agora eu sou de outro por medo do comportamento do meu parceiro, né? Que é o medo de ele se tornar frio e a questão de uma raiva, né? Uma raiva explosiva. Temos, o meu marido chegou, tá fazendo barulho, mas tá tudo bem, tá, gente? Oi, amor. Tem a questão do humor depreciativo, que é aquelas falas negativas, né? Que depois ele fala, mas foi só uma brincadeira, não foi por mal, né? O controle, a manipulação, ciúmes excessivo, impede de ir a lugares, tira a pessoa do trabalho, isso é muito típico, né? O isolamento social, que é a concorrência entre a companhia dos outros e a companhia do parceiro. Temos as polaridades, que é o sexo incrível, muita química e muita briga. Gente, isso aqui, né? É típico. Típico. Eu acho que os mais fortes são esses, isolamento social e as polaridades. E temos também o medo intenso. Quer falar? Não, pode falar, Né? depois eu falo. Temos também o medo intenso de que o relacionamento acabe, sem ele eu não vou conseguir viver, né? Pelo menos ele é bom pai, pelo menos ele é honesto, pelo menos ele cuida de mim. E aí, você falou aqui da traição, que é a história da mulher do Pix, não é? De Pix? Não tinha... Não, são vários, tem vários. Do Bom, Pix é uma delas. mas é isso, relacionamentos tóxicos abusivos, né? Que a gente consegue ver muito no outro, especialmente quando é amiga, né? Amiga que tá falando, quando a gente vê na televisão, a gente vê casos assim e fala... Gente, o Neymar é fantástico, né? É um exemplo fantástico. É um bom exemplo. Que, né, todo mundo fala, né, eu tenho muitas amigas, né, que falam, eu detesto, eu odeio o Neymar e tal. Porque, né, fica muito clara essa situação aí, especialmente na mídia, eu acho que fica muito claro e a gente não consegue nem olhar para isso quando a gente está vivendo. E a gente tem que começar a identificar, né, gente? Essa coisa, as pessoas se confundem muito. Uma química sexual muito boa, muito intensa com amor. E aí elas ficam presas aí. Muitos casos de relações de codependência tá preso aí. Isso é muito sério. Mas tem várias situações aí que acontecem. Patrícia, eu vi que você comentou, tô revivendo toda a minha infância, ouvindo tudo. Mas se tiver alguma coisa aí que ficou, que pegou, se você quiser colocar pra gente poder falar, pra não ficar aí, né? Você falou que no final eu vi. Ficaria por horas ouvindo. Que bom, gente. Eu fico feliz se você. Inclusive, assim, é muito importante que vocês compartilhem depois. Depois cliquem no aviãozinho. Acho que já dá para clicar agora, encaminhar para as pessoas, para mulheres que vocês conhecem, porque isso ajuda que a gente ajude essas pessoas e ajuda que o nosso trabalho seja mais conhecido também. Porque senão o Instagram não entrega, não adianta. Vocês podem gostar, mas se vocês não demonstrarem que gostam, ele não entende que é bom. Então, é um relacionamento. Isso é muito importante. A gente tem um relacionamento com o Instagram. A gente tem um relacionamento abusivo com o Instagram. Essa que é a verdade. Ele abusa.
É triste isso, mas é real. Mas assim, Patrícia, como você falou de ter vivido tudo, a gente trouxe um apanhado geral, gente. Depois, se vocês, às vezes são situações que vocês sentem desconforto de falar aqui, pode mandar um direct. É claro que a gente não vai fazer terapia no direct, mas manda que se for alguma coisa que a gente consiga, a gente traz um próximo encontro terapêutico. Esse encontro terapêutico com esse tema foi porque as mulheres da comunidade gratuita trouxeram para mim muitas questões. E eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Eu vou pensar e a gente depois anuncia, que eu tenho que conversar com a Camila melhor. Mas assim, de novo, o seu trauma não define quem você é. Você não está determinado, gente, não está determinada. Afeta muito, mas assim, não é aquela frase, né, que agora eu esqueci quem falou, que já foi atribuída a tanta gente. Não é o que fizeram com você que importa, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você, né? A gente pega, às vezes, todas essas feridas e vai trabalhando, e vai curando, e vai aprendendo, né? Pelo menos é o que eu venho fazendo com a minha vida ao longo desses anos. E aí, eu vou colocando isso para o mundo, né? Eu vou convidando outras pessoas, olha, eu vou mostrando, tem jeito, tem saída, né? Encontrei através do meu trabalho a minha própria cura e a forma de abrir espaço para os outros. Claro, a cura que a gente fala aqui em terapia não é a cura biomédica de tirar a dor, de toma um remedinho aqui que passa. Não, é de integração, né? É importante também reforçar que, assim, esses atos que a gente viveu na infância, e aí eu tenho uma crítica a algumas linhas terapêuticas que faz você engolir a seco, assim, fala que você ama seu pai, fala que você agradece, fala isso, fala aquilo. Isso é muito perigoso porque isso pode ser uma violência. Você pode sim ser grata pela sua vida, né? Grata e honrar a sua vida, mas é importante você entender que algumas coisas você não ressignifica, não, tá? Violência é violência, agressão é agressão. Você precisa reconhecer isso. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas não passe uma maquiagem nisso, porque senão você vai pensar que tá bem e lá na frente você vai sentir essa dor. Então agora, aí fica um pouco o perigo, né, Eu sei que é um território meio crítico aqui onde eu vou entrar, mas eu vou entrar porque faz parte, acho que, da característica do meu trabalho. Eu não consigo ser pela metade, assim. É um perigo, às vezes, algumas religiões, quando elas forçam isso na gente. Porque depois lá, quando você tiver com seus 60, com seus 70 anos, quando você começar a olhar para trás e ver a sua vida, você vai ter lá um monte de problema inflamatório, um monte de questões mal resolvidas, entendeu? Porque você engoliu Diabetes. coisas que te disseram que tinha que ser daquele jeito. Então, assim, não é porque foi pai e foi mãe que eles não têm culpa. Na outra live eu já falei sobre isso, né? Nós somos vítimas dos nossos pais, que são vítimas de outros pais. Eles não têm culpa, gente. Isso é fato. Mas isso não quer dizer que não feriu a gente. Você entender que eles não têm culpa não vai fazer sua dor apagar, sumir, entendeu? Então, assim, você precisa trabalhar essa questão. Então, o que é agressão, o que é violência. A gente não ressignifica, mas porque não dá pra você dar um novo significado e falar, sabe essa coisa, visão romântica? A gente tem que tomar cuidado com esse romantismo, né? Então, assim, não dá pra você fingir que foi tudo lindo. Não, não foi. Minha infância não foi boa. Não foi nada legal. Eu tenho pavor de lembrar de algumas coisas, mas eu vou trabalhando elas, eu vou integrando elas, sabendo que elas são parte de mim, mas que elas não me definem, mas eu não posso fazer uma maquiagem, não dá. Sim, Porque e aí essa é a você vai única tirando aprendizado disso, né? Você vai tirando Exato, aprendizado e vai se fortalecendo. Pode falar. É Desculpa, isso, a te gente vai cortei. tirando, porque. Não, eu que te cortei, né? Porque assim, né? Você sofreu aquilo, e aí, ok, vai fazer o quê? Vou ficar aqui nesse sofrimento, vou ficar no lugar de vítima, vou sempre dizer, mas tá vendo o que aconteceu comigo? Ou eu vou olhar para isso e vou falar, então tá bom, peraí, o que eu vou fazer com isso agora? O que eu posso fazer com isso agora? E então eu vou tomar atitudes para mudar isso, né? E não é fácil. Não é Não, fácil, não é virar chave, dá trabalho. exatamente. Então, como sair disso tudo? Dói, dói. Dói muito, é muito difícil, né? É muito, muito complicado. Tem estudos que falam que de um relacionamento abusivo, por exemplo, numa relação de codependência, a pessoa às vezes vai terminar 7 até 8 vezes até ela conseguir sair. Até você cuidar e construir uma nova circuitaria no cérebro, né? Isso é todo um processo, um novo caminho. E aí, como que a gente então começa a fazer esse movimento? Se a gente aprendeu
aquele ambiente de trauma, aquele ambiente estressor, de quem me cuida também me bate, de quem me cuida também faz eu sentir medo, então eu vou sentir atração por esse tipo de pessoa. E é engraçado, porque nada engraçado, é curioso, que apesar daquele ambiente tenso, nossa, aquela pessoa vai chegar, você já fica tensa, né? Mas é conhecido. Como é que a gente faz isso, então? Primeiro, tomar consciência, é o que a gente está fazendo aqui. Depois, você vai começar até alguns comportamentos, né? Por isso é importante, a gente falou no outro encontro terapêutico, fazer uma lista de todas as suas qualidades, de tudo aquilo que você gosta, porque normalmente a pessoa que está nessa relação, ela se anula, ela vai se deixando de lado, né? Em prol do outro, em prol de tudo, igual o caso do exemplo da faculdade que a Camila deu, da mulher que fez isso pelo outro, esperando, né? Porque a gente tem essa tendência de esperar essa pessoa salvador, o protetor, enfim. Você começar a fazer coisas que você gosta, você precisa encontrar um hobby, né? Se você, por acaso, depende financeiramente do outro, você precisa tentar buscar um trabalho, vai fazer bolo de pote, vai fazer salgado, vai fazer uma faxina, vai procurar um emprego na sua área. O que você pode fazer para começar a se reconstruir, né? E aí, gente, eu tenho um caso, por exemplo, da pessoa que ela me contou que ela viveu esse relacionamento, né, complicado, o cara foi embora, ela se reconstruiu, ela conseguiu um trabalho. Uns 2 anos depois ele voltou, pediu para voltar, pediu para ela sair do trabalho, ela aceitou ele de volta, saiu do trabalho, está de volta na situação. Olha como isso é crítico, olha como o processo de sair é difícil, né? E aí a importância da gente ter, sim, um trabalho terapêutico. Não tem como eu falar agora, nesse caso específico, como eu falo nos outros casos, olha, você pode ler um livro, você pode participar dos encontros terapêuticos gratuitos. Desse tipo de situação, é muito difícil você sair sozinha, né? Você precisa buscar apoio de alguma forma, precisa buscar apoio terapêutico. Se você não consegue pagar, você vai ao posto de saúde da sua cidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem fila, mas você põe seu nome lá na lista, você procura fazer uma terapia, procura trabalhos de grupo. Isso é extremamente importante. E aí, na medida que você vai elaborando essa situação, você vai, de tanto repetir, você vai aprendendo uma nova experiência. De novo, é extremamente doloroso. Não tem como passar por isso sem desconforto, né? Aprender a colocar limite, dizer não, a gente entendeu o seguinte, que a gente já falou um pouco, eu volto à referência do primeiro encontro terapêutico, por isso que ele veio antes, depois vocês olham lá, a gente já falou sobre como é difícil você lidar com a expectativa do outro em relação a você. Então, quando você diz não, como não magoar o outro quando você diz não? Não tem como você não magoar o outro, porque você não tem como controlar o que o outro sente. E o que o outro sente tem relação com as questões dele. E aí, cuidado, mulherada, cuidado, porque eu vejo muito isso acontecer. Eu falo, nem eu que sou terapeuta, né? Depois que eu fui trabalhando minhas questões, eu fico nesse lugar, num relacionamento, eu já falo pra ela, vocês não são terapeutas, gente, manda pra mim, manda pra Camila, né? Porque as mulheres pensam que elas são casos de recuperação, né? Daí elas começam assim, mas coitado, ele teve uma família difícil, ele apanhava do pai, daí tudo bem ele bater em você? Tudo bem você ficar sendo humilhada? Tudo bem você ficar sendo traída? É verdade, ele tem ferida mesmo, mas não é você que vai resolver esse problema, percebe? Quando a pessoa vem com muito... Se eu conheço alguém, aí falando uma coisa muito pessoal para vocês, que tá com uma carga muito pesada e que não faz terapia, não dá para mim levar esse relacionamento adiante, porque eu sei que isso vai vir sobre mim. Não tem como, gente. Então, nossa senhora, então nós não vamos relacionar com ninguém, porque todo mundo tem problema. Claro, gente, o que eu falei? O problema não é a pessoa ter essa carga dela. Eu tô cheia das minhas aqui também, continuo cuidando. O problema é a pessoa não olhar, ela não ter consciência, ela não cuidar. E aí, principalmente no meu lugar, aquilo vem com força mesmo, porque a pessoa quer que você resolva os problemas dela. Ela começa a desabafar, né? Quem nunca, né, Camila? Quando você fala que você é psicóloga, a pessoa já começa. Uma vez eu lembro que encontrei uma pessoa no supermercado. Gente, cidade pequena é muito engraçada. Ela falou assim pra mim, preciso ir lá pra conversar um pouco com você. Então, assim, direto conversa aqui mesmo, lá você vai pagar, querida. Direto eu recebo umas mensagens assim, entendeu? Nossa, preciso falar uma coisa, preciso de um conselho seu, preciso disso. Jesus amado, gente, né? Então, a gente fica atenta, vocês não são casos de recuperação, tá? Eu quero falar uma coisa, para concluir, por causa do nosso horário. Sim. Nossa meta. Patrícia, você falou aqui, né? Deixa eu baixar.
nós que somos mães, seria o começo fazer diferente para os nossos filhos que tanto amamos ter uma vivência melhor dentro e fora da família. Desconstruir para construir dói, mas é necessário. Nós mães somos capazes, estou arredondando o termo nós mães, tá? Por favor, não me jogue pedra. Não me jogue pedra. A gente é capaz de morrer pelo filho. E a gente é capaz de viver pelo filho. Porque é através disso que a gente aprende. É através disso que a gente faz diferente. E a gente fazer diferente, a gente mostra para o filho o que é possível ser feito. E isso vai fazer com que ele tenha novas relações lá na frente e ele possa trazer netinhos felizes pra gente. Então é isso, a gente muda daqui. Olha você projetando coisas na sua filha já. Ela fala, eu não quero ter filhos. Aí eu falo, eu já estive nesse lugar. Olha ela, olha aí. Não, gente, pelo amor de Deus, minha filha só tem 14 anos. Foi só um comentário aqui. Estou falando de gerações. Então, a gente vai ter mesmo que encerrar, mas foi ótimo que você trouxe essa informação. Sim, do viver pelo filho, acho que isso é muito importante. Vocês estão vendo, né, como é que não é fácil. A gente o tempo todo faz isso, projeta essas questões nas outras pessoas, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Estamos aqui falando e isso trabalhando. Em relação às mães, e aí principalmente para quem ainda está em relações complicadas, é importante falar assim que é muito melhor para os filhos que os pais estejam separados, né, que tenham sanidade mental e ele tenha um ambiente mais saudável para viver, do que ele viva numa casa só briga, só complicação. Acho que isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Ninguém está falando que você tem que separar e destruir a família, mas cada caso é um caso, mas para que vocês possam pensar aí cada um no seu caso, quem vai ver depois. E isso que você falou, né, sobre a mulher viver, é muito importante que você ter falado isso como mãe, porque para mim é muito fácil falar disso, então quem sou eu para falar disso, né? Não estou nesse lugar de fala. Mas, como eu atendo muitas mães, as mães se esquecem, né, em prol dos filhos. E aí não dá, porque que exemplo que é esse, né, Camila? Gente, tudo muda, né? Tudo muda e a gente entender que elas nos deram também o que elas poderiam ter dado. Né? Eu acho que isso também vem com muita terapia e muito auto-perdão, porque assim, tem horas que a gente pensa, porra, eu era um bebê feio, né? Porque nem isso eu consegui chamar a atenção da minha mãe neste momento. Imagina antigamente que era um filho em cima do outro. A gente tem muita coisa para se pensar aqui. Gente, isso. Tem muita coisa, a gente tem que continuar, porque essa coisa, tipo, o bebê... Ai, nossa, olha só, o bebê que fica chorando muito tempo no berço, só ali já cria uma série de coisas, né? Ele aprende a ficar desesperado por uma relação, por exemplo, por alguém que venha te salvar, enfim, nossa, muitas coisas. Mas a gente agradece vocês pela participação, vocês que ficam do começo ao fim aqui ouvindo, ó, quanta coisa. E cada vez que vocês comentam, que a gente faz uma troca, não fica só a gente falando aqui, isso enriquece. É uma troca mútua, né? A gente sempre aprende muito. Fico feliz que vocês tenham gostado, feliz que a Camila está aqui mais uma vez. E a gente está nesse dilema, gente, porque quando você faz, e tá acabando, quando você faz uma live com muito tempo, aí mais que o Instagram não entrega mesmo, as pessoas não têm paciência para ficar 1h30, né? Porque é isso, a pessoa quer curar uma vida num vídeo de 1 minuto e meio. Isso é uma outra questão, mas enfim. Se você não cura, nem às vezes você leva anos, mas enfim, né? Vamos lá, olha eu aqui, devagar. Você quer falar mais alguma coisa, Camila? Eu quero agradecer minhas amigas, a Ângela, a Kátia, a Dani. A Kátia, ela tem uma pizzaria. Com certeza queimou pizza hoje, não é? É sobre essas coisas, acontece. Gente, obrigada. Obrigada, Ana, de novo pela oportunidade. Por favor, gente, encaminhem essa live depois que ela estiver salva lá no nosso Instagram para mais pessoas, para que a gente chegue em mais lugares, que a gente possa mudar mais pessoas, porque assim, é claro que a gente está trabalhando aqui, se divulgando, mas tem muito, muito isso sobre a pessoa entender quem ela é, olhar para si, para a gente ter mais pessoas saudáveis nesse planeta Terra. Pra gente, Ângela, não tem que chegar na escola e querer dar na cara da professora. É porque eu e a Ângela, a gente sabe o que a gente tá aqui, que ela tava dando risada. Gente, esse foi só um exemplo. Se eu contar tudo pra vocês, vocês não acreditam.
É, a gente é barraqueira também. Eu tenho cenas dos meus tios que eles bebiam muito, daí eu lembro que eu era bem criança, assim, tinha um monte de outros homens na porta de casa, assim, acabou a pinga deles, eles abriram uma garrafa de álcool e começaram a beber. Esse é o ambiente saudável que eu cresci, gente. Então, assim, aí por aí vocês vão vendo, né? Como a gente tem questões para trabalhar. Não é fácil, viu? Não é fácil. Quando a gente mergulha, é doloroso, mas vamos atravessar esse túnel que tem saída, né? Tem saída. Preciso ir, que nós estamos falando coisa demais já. Obrigada a todos vocês. É isso mesmo, Cláudia. Vamos curar a nossa vida, mas né, não dá para ser rápido assim. E sim, se vocês puderem, claro, busquem terapia. Acho que isso é. Não tem como não falar sobre isso. Obrigada, Cris. Muito obrigada a todos vocês. Camila, semana que vem, 7 de setembro, estaremos aqui. Não é porque é feriado, entendeu? Porque os nossos traumas não tiram férias, as nossas dores não tiram férias. Pelo contrário, nesses dias é que elas aparecem mais. Porque quando a gente se junta com a família, aí que o bicho pega. Então, vocês estejam aqui conosco, né, Camila? Sim, estaremos aqui, firme e forte. Beijo, Beijo, gente. pessoal. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.